Muito bom, vamos lá. A gente está no Daf Bet, Amud Bet. A gente viu ontem, começamos uma sugya nova. A gente viu ontem o seguinte, tem uma discussão entre Rabba e Rav Yosef. Alguém que rega plantas em Shabbat. Se essa é uma proibição de Horesh ou uma proibição de Zorea. Será que ele está transgredindo aqui o Shabbat porque ele está arando a terra? Arando no sentido de deixando a terra mais molinha, mais fofa? Ou se ele está plantando, porque quando você rega as plantas é para elas crescerem melhor. Então essas foram as duas explicações que apareceram. Agora a Gemara vai fazer perguntas de um para o outro. Eitivei, pergunta a Gemara o seguinte. Eitivei Rav Yosef leraba. Rav Yosef que falou que é zoreia, que é plantar, quando você rega alguma coisa, ou quando você tira as ervas daninhas, é como se você estivesse plantando, ele perguntou para Rabba o seguinte, está escrito na Braita o seguinte, Amenakesh v'mechapele kilaim loke. Rabbi Akiva Omer, afa mekayem. Está escrito na Braita que quem menakesh, alguém que tira as ervas daninhas, ou alguém que cobre o kilaim, alguém que joga a terra em cima de kilaim. Kilaim são duas espécies plantadas juntas. Quando você planta duas espécies juntas, tem uma proibição aqui de kilaim, você está misturando duas espécies. Então, alguém que tira as ervas daninhas em volta, que faz com que as sementes cresçam melhor, ou alguém que cobre isso com terra, que faz com isso daqui consiga crescer, loque, tem malkot, certo? Ele recebe chibatadas, ele transgrediu a proibição de kilaim. Rabbi Akiva Omer afa mekayem. Rabbi Akiva fala mesmo alguém que não destruiu, não tirou o kilaim, transgrediu. De acordo com Rabbi Akiva, mesmo que ele transgrediu passivamente, ou seja, ele viu o kilaim no chão, ele viu ali uma mistura de uvas com azeitonas, sementes dos dois, e ele não arrancou, mesmo que foi só passivo, ele transgrediu. Então, pergunta Rav Yosef para o seguinte, tá bom para mim, de acordo com a minha explicação da Mina Mishum Zorea, que eu falei que alguém que arranca ervas daninhas, a proibição que ele está transgredindo, a melachá que ele está fazendo, é chamado de Zorea, Ainu de Asira, Zeria Bekilaim. Por isso, aqui aparece a Menakesh, alguém que arrancou as ervas daninhas, ele transgrediu a proibição de Kilaim, porque a proibição de Kilaim é plantar. E alguém que arranca erva daninha faz com que o resto possa crescer melhor, é chamado de plantar. Por isso ele transgrediu Kilaim. Ela ledidar demat mishum choresh harisha bekilaim yasira. Mas de acordo com você, que explicou que essa peulá, essa atividade de Menakesh, arrancar as ervas, é chamado de Horesh, de arar a terra, que você deixa a terra um pouco mais fofa, não tem proibição de arar a terra para plantar depois Kilaim. Como pode ser que tem proibição de Menakesh em Kilaim? Se Menakesh é arar a terra, não deveria ter essa proibição com relação a Kilaim, com relação a plantar duas espécies juntas. A proibição é só plantar, fazer crescer, mas arar a terra antes, não tem essa proibição. Então, como você explica que Menakesh é Horesh, é arar? Amarlei respondeu Rabba, Mishum Mekayem. Rabba fala, não, alguém que tira as ervas daninhas, isso que ele transgrediu Kilaim, não é porque ele está arando a terra, ele transgrediu Kilaim, realmente não tem proibição de arar a terra para depois plantar Kilaim, a proibição que ele fez aqui é porque ele deixou o Kilaim lá, ou seja, ele viu duas espécies plantadas juntas, em volta tinha ervas daninhas, ele tirou as ervas daninhas, ele faz com que as sementes que estão lá plantadas cresçam melhor, por isso ele transgrediu, porque ele deixou o Kilaim e não destruiu. Pergunta a Gemara, veami bekatani seifa. Rabbi Akiva Omer amekayem, michlal de Tanakama, lav mishum mekayemu. Pergunta a Gemara, olha, você está falando que ele transgrediu por quê? Porque passivamente ele deixou o Kilaim lá e não destruiu ele? Não pode ser. Porque quem fala que alguém que se transgride o Kilaim passivamente é Rabbi Akiva. É a segunda opinião da Braita. Parece, se Rabbi Akiva fala que também o Mekayem, alguém que deixa o Kilaim lá e passivamente não destrói ele, transgrediu, deve ser que a primeira opinião não falou por causa disso. A Menakesh, Rabba quis explicar que a Menakesh, o que está escrito aqui, que ele transgrediu o Kilaim, é porque ele deixou lá e não arrancou. Fala Rabbi Yosef, não, Rabbi Akiva falou que alguém que Mekayem, alguém que deixa lá e não arranca, transgride. Aparentemente, está na cama, a primeira opinião da Braita falou que ele transgrediu ativamente. E como pode ser? Aparentemente, fala Rabbi Yosef, Menakesh é definido como Zorea, como plantou. Alguém que tira as ervas daninhas é como se ele tivesse plantado o Kilaim. Então não dá para explicar do jeito de Rabba. Fala Gmará, Kula Rabbi Akiva, e explica Gmará que não. A Braita inteira é só Rabbi Akiva, não tem aqui duas opiniões.
o Maitam que amar. Isso que apareceu Rabi Akiva na continuação é para explicar o motivo do que foi falado no começo. Como assim? Então explica como deve se ler a Braita. Maitam amenakesho mechape bekilaim loke. Por que alguém que tira as ervas daninhas, alguém que cobre o kilaim com terra, ele tem malkot, mishum mekayem. Ele tem malkot, ele transgrediu, ele recebe castigo, por quê? Porque ele deixou o kilaim lá e não destruiu ele. Rabi Akiva omer, afa mekayem. E essa segue a shita de Rabi Akiva, a opinião de Rabi Akiva, que alguém que mekayem kilaim, alguém que deixa o kilaim e não destrói ele transgrediu a proibição de kilaim. Ou seja, o que está escrito amenakesh não é por horesh, não é porque ele está arando a terra e agora ele transgrediu kilaim, porque arar a terra não faz com que a pessoa transgrida a proibição de kilaim. O menakesh aqui, que transgrediu, é porque ele deixou o kilaim lá e não arrancou ele. Então, Raba explicou. Essa braita agora não é uma pergunta para Raba. De qualquer jeito, a Gemara tenta entender o motivo de Rabi Akiva. Já que a gente trouxe essa opinião de Rabi Akiva, a Gemara tenta entender. Maitama de Rabi Akiva. Qual o motivo de Rabi Akiva? Que alguém que passivamente não arrancou o kilaim transgrediu. A priori, a Torá proibiu plantar junto. Se se encontrou plantado e não tirou, não arrancou, de onde você sabe que é proibido? Detânia, fala a Gemara, está escrito o seguinte na braita. A Torá fala, Sadechalot Izra kilaim. Está escrito no passuco, no seu campo, não plante kilaim, não plante duas espécies misturadas. Ele ela zoreia. A priori desse passuco só tem a proibição de tizra, de zoreia, de realmente plantar. Mekayem minai, de onde eu sei que alguém que deixou lá e não arrancou também transgrediu. Então, Lomaer, kilaim sadecha lo. Kilaim, de qualquer jeito, não pode ter no seu campo. Se a gente tiver aqui o passuco, está escrito o passuco o seguinte, etchu kotai tishmoru, behemtecha lo tarbia, kilaim sadecha lo tizra kilaim. A palavra kilaim, deixa eu abrir aqui embaixo para ficar mais fácil. A palavra kilaim... Oi? Não, a pergunta é só uma pergunta. Mas aqui é só o campo que é dele. Se ele tá andando no casa do amigo, viu lá, kilaim, não tem obrigação nenhuma, né? A priori que é dele, senão ele não tem que sair por aí catando kilaim. Ok. Está falando do seu campo. Então, essa palavra kilaim, na verdade, ela está se tratando do caso anterior, certo? É duas espécies de animais. Mas o fato da palavra kilaim ter sido colocado perto da palavra sadecha, a gente pode ler esse passuco assim, kilaim sadecha lo, kilaim no seu campo, que não tenha, de jeito nenhum. Tanto vai se você plantou, ou se alguém plantou, se encontrou kilaim no seu campo, tem que destruir. Então, mesmo se foi passivamente, não foi você que plantou, alguém plantou lá, você tem a obrigação de arrancar. Ponto. Tenan, pergunta Gemara é o seguinte agora. Está escrito na nossa Mishnah, Mashkim Beit HaShlachim Bamoed Bashvit. Na nossa Mishnah está escrito que você pode regar um campo, Beit HaShlachim, um campo que está numa montanha, que precisa ser regado, em Holamoed e na Shvita, na Shvita, em Shvit, no 7º ano. E agora pergunta Gemara, Mashkim, lá atrás, Rabbi e Rav Yosef discutiram, alguém que faz Ashkaya, alguém que rega uma planta, o que ele transgride? Arar ou plantar? Então, fala agora o seguinte, Bishlema moed mishum tirchau, o bimkom seida sharu rabanan. Rola moed eu entendo que é permitido regar esse campo, por quê? Porque toda a proibição de rola moed é só por tircha, é só por esforço, é uma proibição de rabanan, e num caso em que é um campo que está secando, se você não plantar, não regar, o campo vai secar, vai estragar, então rabanan permitiram. A proibição é de rabanan permitiram. Ela shviit, mas a proibição de plantar, de trabalhar o campo na Shemitah, é uma proibição da Torá. Então, de qualquer jeito, bem lemadamar mishum zoreia, tanto faz pela opinião que explicou que a proibição de leashkot, de regar, é porque é zoreia, é porque é definido como se estivesse plantando. O bem lemadamar mishum choresh, ou de acordo com a explicação que falou que é igual você está choresh, igual você está arando a terra, porque está deixando ela mais fofa e melhorzinha, ziriá vecharishá bashvit misharei. Porque, de repente, é permitido plantar e arar a terra na Shemitah. Plantar e arar a terra é um trabalho do campo que é proibido na Shemitah pela Torá. Então, por que na nossa Mishnah está escrito que você pode fazer isso? Se mashkin, se regar a terra não fosse nenhuma melachá, certo? Não tivesse nada a ver com as melachot, nem de Shabbat, nem de trabalhar o campo, então tá bom. Rabanan proibiram, Rabanan permitiram. Mas se mashkin é ou zoreia ou choresh, é ou plantar ou arar a terra, porque de repente na Shemitah você pode fazer isso, a priori é proibido, porque na nossa Mishnah permitiu. Amarabai explica, vai, Bashvit, Bismanazé. A nossa Mishnah está falando sobre Shvit, sobre a Shemitah nos nossos dias,
que ela é de Rabanan, que a proibição dela não é da Torá, é uma proibição de Rabanan. Ou seja, hoje em dia a proibição de trabalhar a terra de Eretz Israel, na Shemitah, é de Rabanan. Então, já que é de Rabanan, quando é um campo que se você não trabalhar ele vai secar demais, permitiram. Mas se fosse pela Torá, realmente seria proibido. Verebi, a nossa Mishnah segue a opinião de Rebbe, que falou que a Shemitah hoje em dia é de Rabanan. Detalhe assim está na Braita. Rebbe Omer, Rebbe diz o seguinte, está escrito no Pasuk, Vezed var Shemitah Shemot. Está escrito 2 vezes no Pasuk, Shemitah e Shemot. Shemitah e Shemot é deixar passar, não trabalhar, não fazer nada. Então o Rebbe aprende o Pasuk dessa forma. Bestei Shmitot akatu medaber. Isso que apareceu o verbo duplamente, Shemitah, Shemot, no Pasuk, está falando de 2 tipos de Shemitah. Achat Shmitat Karka, ve'achat Shmitat Ksafim. Uma com relação à terra, que o campo não pode ser trabalhado, e outra com relação a Shmitat Ksafim. O que é Shmitat Ksafim? Quando chega o ano da Shemitah, tem discussão se é no começo ou no fim, toda dívida que a pessoa tinha é perdoada. Se alguém devia dinheiro para outra pessoa, tem que cobrar isso antes da Shemitah. Porque senão, quando chega o ano da Shemitah, igual as terras têm que separar para de trabalhar, assim também todas as dívidas são perdoadas. E Rebbe aprende o seguinte, o Pasuk conectou os dois. Bisman she'ata meshamet karka, ata meshamet ksafim. O Bisman she'ata meshamet karka e ata meshamet ksafim. O Pasuk conectou os dois para dizer que existe uma época em que, quando você tem Shemitah no campo, você tem Shemitah no dinheiro também. Quando o campo não pode ser trabalhado, as dívidas são perdoadas. Mas quando o campo pode ser trabalhado, quando não tem Shemitah, também o dinheiro não é perdoado, as dívidas não são perdoadas. Ou seja, a gente vê de acordo com o Rebbe, existe uma época em que não tem Shemitah. Quando é essa época que não tem Shemitah pela Torá, é justamente hoje em dia, quando não tem a maioria de Am Israel em Eretz Israel. Então, já que é uma proibição de Rabanan, Shemitah é uma proibição de Rabanan hoje em dia, por isso, Rabanan permitiram regar esse campo que senão ele seca. Essa é a explicação, certo? Então, mesmo quem falou que Mashkin é uma proibição da Torá, com relação a Shemitah, hoje em dia é uma proibição de Rabanan, e aí, num campo que se você não regar ele vai ter prejuízo, Rabanan permitiram. Rava tem outra explicação. A filo tem Rabanan. Não precisa falar que é Rebbe. Pode ser mesmo que é a opinião de Rabanan, que a Shemitah hoje em dia é deoraita. Que hoje em dia a mitzvah de não trabalhar a terra no ano da Shemitah é deoraita. E mesmo assim, é permitido regar o campo. Regar o campo é só de Rabanan. Por quê? Avot asarachmana, virando amud, toladot lo asarachmana. A Torá proibiu só avot e não toladot. O que é avot e toladot? Avot são os trabalhos que eram feitos na época do Mishkan. São os trabalhos principais da terra. Que é arar a terra, plantar. E toladot são trabalhos mais simples. São trabalhos que não são tão importantes. Regar as plantinhas não é chamado de avot. Avot é o principal, toladot é meio que o secundário, que sai do principal. Então, quando a Torá proibiu, ela proibiu só os avot, só os grandes trabalhos no campo. Ela proibiu arar o campo, ela proibiu semear, plantar, realmente trabalhar muito. Mas regar as plantas é uma proibição de Rabanan. Então, num campo que, se você não regar, ele vai secar, Rabanan permitiram. Dertiv, da onde a gente aprende isso, que a Torá proibiu só os avot, só os principais trabalhos. Está escrito no Pasuk o seguinte, o Beshanah Shvit Shabbat Shabbaton Yel Haaretz. No 7º ano vai ser um ano de descanso para a terra não pode ser trabalhado. Sadecha Lot Izra, vou trazer o Pasuk para a gente entender melhor. Está escrito no Pasuk, Sadecha Lot Izra, você não pode plantar o campo, Vecharmecha Lot Izmor, você não pode arrancar árvores do kerem, do vinhedo. Agora, arrancar árvores do vinhedo é exatamente a mesma coisa. Você arranca as árvores para ele crescer melhor. Então, pergunta agora é o seguinte, Michdei, Zmirah Bichlal Zriah. Essa proibição de lismor, de arrancar árvores do vinhedo, é exatamente a mesma coisa que Zriah. É exatamente a mesma coisa que plantar. Quer dizer, não precisava ter falado os dois. E também o passuco seguinte diz o seguinte, a Torá proíbe colher frutas, e proíbe também lotivtzor, colher uvas, certo? Colher trigo e colher uvas. Então fala Gmará, o betzirá, bichlal ktzirá, a proibição de colher uvas estava inclusa a priori na proibição de colher trigo, certo? É a mesma coisa, você está colhendo a fruta do chão. Então, por que a Torá falou dois? Lemai ilchita katvinu rachmana, por que a Torá escreveu essas duas coisas?
escreveu também arrancar a árvore do vinhedo e também colher as uvas, se isso já estava incluso na proibição anterior. Lemeimar, para nos ensinar, de'anei toladot mechayev, achrinata lo mechayev, para ensinar que a proibição da Torá é sobre os avot, sobre os principais trabalhos que é arar a terra e plantar, e essas toladot, esses trabalhos menorzinhos. Então, por exemplo, arrancar plantinhas da uva, para a uva crescer melhor, isso a Torá proibiu. Ou, por exemplo, colher uvas, isso a Torá proibiu. Mas regar plantas, que é um trabalho pequenininho, um trabalho simples, isso não está incluso na proibição da Torá de trabalhar o campo, certo? Por isso, mesmo o Rabanan, que falam que Shemitah hoje em dia é de Oraita, é da Torá, esses trabalhos como regar o campo, é só de Rabanan. Então, já que é só de Rabanan, eles permitiram, quando é um campo, que se você não regar, ele seca. Pergunta maravilhosa, será que todos os trabalhinhos que tem no campo não são proibidos pela Torá? Vê a Tânia, está escrito na Baita o seguinte, está escrito no passo, como a gente viu, o seu campo você não pode plantar e o seu vinhedo você não pode arrancar galhos para ele crescer melhor. Elela zirua vezimur. A priori, daqui eu só aprendo que é proibido plantar e arrancar os galhos. Minain lenikush, o leitur, o lekisuach. De onde eu sei que eu também não posso arrancar ervas daninhas do campo. De onde eu sei que eu não posso escavar o campo em volta fazer escavações no campo. E de onde eu sei que eu não posso cortar as plantas para elas crescerem melhor. Certo? São trabalhinhos mais simples. Talmud Lomar, a Gemara aprende do Pasuk, está escrito, Sadechalo, Karmechalo. 2 vezes está escrito nesse Pasuk que a gente viu aqui em cima, Sadechalo Tizra, Vekarmechalo Tizmor. Isso está escrito, Sadechalo, Vekarmechalo, vem ensinar o quê? Lo kol melachá shebesadecha, velo kol melachá shebekarmecha. Vem proibir todo tipo de trabalho do campo, mesmo os trabalhos simples. E a Gemara traz aqui, de novo, o mesmo estudo, só que para outras coisas. Minanchin mekarsemim, de onde eu sei que, por exemplo, eu não posso cortar galhos de uma árvore para fazer a árvore crescer melhor. Vem mezardim, eu não posso também cortar os galhos que já estão mais secos. Vem mefaskim, eu também, quando eu tenho uma árvore que está começando a crescer, ela está meio bamba, se coloca um pedaço de madeira duro, mais forte para segurar ela. De onde eu sei que eu não posso fazer isso bailando na árvore na Shemitah? Então, no Lomar, o mesmo estudo do Pasuk. De onde eu sei que essas coisas simples não pode? Está escrito no Pasuk, Sadechalo, Karmechalo. Isso vem nos ensinar aqui, Lo kol melachá shebesadecha, velo kol melachá shebekarmecha. Todo tipo de trabalho no campo é proibido. Mais uma vez, pergunta a Gemara, Minayin Shin Mezablim, de onde eu sei que eu não posso adubar o campo? Vem mefarkim, eu não posso tirar pedras do meu campo. Vem meavkim, eu não posso tirar o pó que está em volta da árvore, que faz com que ela não consiga puxar nutrientes. Vem meashnim bailan, e de onde eu sei que eu não posso passar, eles passavam fumaça embaixo da árvore para se tivessem tolaim, se tivessem bichinhos, para eles morrerem e caírem das frutas. De onde eu sei que tudo isso é proibido, todo tipo de melachá no campo é proibido na Shemitah. Então, no mar, sadechalo, karmechalo, kol melachá shebesadechalo, todo o trabalho do campo é proibido, vechol melachá shebekarmechalo, e todo o trabalho no vinhedo também é proibido. Não posso fazer nenhum tipo de trabalho, nem os grandes, nem os pequenos. Porém, completa a Braita, tem coisas que sim pode. Já já a gente vai entender qual a conexão com tudo aqui. Yachol lo ikashkesh tachat azeitim velo yader tachat gvanim. De onde eu sei que não pode... Será que eu não posso? Eles, onde tinham as oliveiras e onde estavam as uvas, eles escavavam em volta para ficar um pouquinho de água, para ter mais nutrientes. Será que isso daqui também é proibido no zeitim e nas gvanim, nas azeitonas e nas uvas? Veloi malei nekaim, de onde eu sei que não tem problema de quando tem um buraco ali no campo encher ele de água. Veloi aseu giot lekfanim, e de onde eu sei que eu não posso, que não tem problema também fazer buracos em volta das uvas para colocar lá água. Então, no mar, o Pasuk diz o seguinte: Sadecha lotizra, é proibido plantar o campo. E aprende a Gemara o seguinte: Sadecha, zriá bichlalaita. No começo do Pasuk está escrito que tem que ser um ano de descanso para a terra. A priori, o que é um ano de descanso? Obviamente é proibido plantar. Por que teve que falar plantar especificamente? Zriá bichlalaita. A proibição de plantar já estava no geral, já estava na proibição geral de trabalhar o campo. Por que a Torá colocou ela especificamente separado? Vem me ensinar que a proibição é só o que é igual ao zriá, é só igual o que é plantar.
לומר לך, מה זריעה מיוחדת עבודה שבשדה ושבכרם, do mesmo jeito que plantar é uma coisa que você faz tanto no campo, num pomar, em um campo de trigo, e assim você também faz num vinhedo, lá você também planta, assim também só é proibido, melachot, só é proibido trabalhos que se fazem em todos os tipos de campo, tanto campos de trigo, de milho, quanto campos de frutas e de uvas. Ponto. Isso daqui é a braita. O que a gente vê dessa braita? Dessa braita a gente vê que qualquer tipo de trabalho no campo é proibido. Qualquer tipo de trabalho, mesmo simples. Um deles, inclusive, é nikush. Mesmo arrancar plantinhas da terra, erva daninha, é proibido na Shemitah. Só é permitido coisas que se não faz em todos os tipos de campo, que é um trabalho específico para o campo de trigo, ou trabalho específico para o campo de uvas. Mas fora isso, todo o resto é proibido pela Torá. Lá em cima... Oi. Só uma dúvida. Aqui a gente está falando... Ele está trazendo uma comparação do que faz em Rola Moed para o que pode fazer no Shemitah. A gente está na Shemitah agora. Não, tudo bem. Mas quando ele fala o seu campo, na Shemitah, você poderia fazer tudo isso num campo Hefker, por exemplo? Porque em Rola Moed está claro que você não pode pelo esforço. Aí não importa onde vai ser. Então, aqui está escrito no Passuk, Shabbat Shabbaton Yela Aretz. A terra inteira tem que ter Shabbat, tem que descansar. Bem, mas se você não tiver intenção, se você não tem intenção de aproveitar daquilo para você, você não pode fazer mesmo que não, mesmo assim, tem que deixar o campo descansar. Todas as terras têm que descansar. Na Shemitah não pode trabalhar em nada. Certo? Tá bom. Mas, de qualquer jeito, qual é a nossa pergunta? Aqui em cima a gente respondeu que trabalhos como plantar, regar, por exemplo, que são trabalhos simples, é só de Rabanan. Por isso, a nossa Mishnah permitiu regar o campo na Shemitah, porque é uma proibição de Rabanan, e quando tem prejuízo, o Rabanan permitiram. Mas nessa braita comprida que a gente viu agora, parece que todo tipo de trabalho é aprendido de um Passuk. Isso é tudo do Passuk, é tudo de Oraita. A Torá proibiu tudo isso. Então, como pode ser que antes a gente falou que é de Rabanan, que é uma proibição de Rabanan regar a terra? E agora a gente está vendo que todo tipo de trabalho é de Oraita. Responde Agmará, Miderabanan, realmente todas essas proibições pequenininhas aqui, que aparecem nessa última braita que a gente viu, tudo isso é de Rabanan. Tudo isso é uma proibição rabínica. Pela Torá, só é proibido os grandes trabalhos. Vekras Marta Be'alma. Isso que a gente aprendeu de um Passuk, não é porque da Torá. Realmente a proibição é de Rabanan. Só que o quê? Rabanan, para ficar mais fácil de lembrar, eles colocaram a proibição deles saindo de um Passuk. Assim, todo mundo que lê esse Passuk vai lembrar da proibição de Rabanan, da proibição rabínica, mas não é um Passuk da Torá. Não é o que a Torá está proibindo. A Torá só proíbe trabalhos grandes. Rabanan usaram esse Passuk como sinal para se lembrar da proibição deles. Mas realmente é de Rabanan. A proibição a proibição de regar, por exemplo, é só de Rabanan. Por isso, a nossa Mishnah permitiu regar na Shemitah, um campo que vai secar. Porque a proibição de Rabanan, eles permitiram quando tem algum prejuízo. Porém, uma das coisas que a gente viu na Braita, que é permitido lekashkesh, é permitido escavar um pouquinho em volta das oliveiras. Pergunta a Gemara, será que pela Torá realmente é permitido, ou mesmo de Rabanan é permitido, cavar em volta das oliveiras? Está escrito no Passuk o seguinte, certo? A palavra de Shemitah, que é para deixar o campo descansar, está escrito aqui também duplamente. Tishmetena untashta. Tishmetena milekashkesh, aprende a Braita o seguinte, Tishmetena milekashkesh, vem falar que é proibido fazer isso que é chamado de kishkush, untashta milesakel. E untashta vem nos ensinar que é proibido também, na Shemitah, tirar pedras do campo. Então, daqui a gente vê que lekashkesh, que a priori é cavar em volta das oliveiras, é proibido. A gente falou na Braita antes que é permitido. Aqui está escrito que é proibido. Amaravuko abarhama, trei kishkush yavu. Tem dois tipos de kishkush. Esse verbo tem dois sentidos, dois significados. Had ivru eilanem, vehad stumei pilei. Um é para deixar a árvore mais forte, com mais força, com mais nutrientes, e o outro é tampar buracos que acabam sendo formados em volta da árvore, que se você não tampar, a árvore vai secar, as raízes vão ficar expostas e vai secar. E vroei lá na sur, fazer a árvore ficar mais viva, mais forte, é proibido. Esse é o kishkush que é proibido. Stumei pilei, shari.
Porém, tampar buracos é permitido, porque tampar buracos é para evitar que a árvore morra. Então, tem dois tipos de kishkush. Essa palavra, esse verbo tem dois sentidos, dois tipos de trabalho. Um é permitido, um é proibido. Então, o que a gente viu antes não é uma astirá, não é uma contradição. Itmar, foi dito. Achoresh bashvit, alguém que ara a terra na Shemitah. Rabi Yochanan Rabi Eleazar, Hadamar loke, ve Hadamar eino loke. Um deles diz que alguém que ara a terra na Shemitah tem malkot, ele é castigado por isso, quer dizer, ele recebe chibatadas quando tem beidim, e o outro fala, não tem malkot. Ará não é uma das proibições. Leima, agora quer entender qual a discussão entre eles. Bederabi Avina, Marabi Laika Mifrigi. Talvez a discussão entre eles é o que Rabi Avin falou em nome de Rabi Lá, que um concorda com ele e um discorda. Que falou o quê? De Amar, ele disse o seguinte, de Amar Rabi Avin, Amar Rabi Lá, como Sheneimar Klal Bease, o Prat Belotase, Endanim Oto Bechlal o Prat o Klal. Tem uma regra para estudar a Torá, que diz o seguinte, Klal o Prat o Klal, quando você tem uma regra, uma proibição geral na Torá, depois uma proibição específica, e depois a Torá de novo generaliza, ela vem proibir tudo que é parecido com aquele caso específico no meio, aquele detalhe, tá bom? Então vamos voltar aqui no Pasuk, por exemplo, está escrito na Torá o seguinte, Bashana Shvit Shabbat Shabbaton El Haaretz, tem que ser um Shabbat, tem que ser um ano de descanso, de forma geral, certo? A Torá falou um ano de descanso completo. Depois ela especificou algumas coisas, você não pode plantar, você não pode colher, tirar galhos da árvore, depois está escrito que você não pode colher uvas, tem aqui alguns exemplos específicos, e a Torá termina com Shnat Shabbaton El Haaretz, tem que ser um ano de descanso. Então, quando a gente analisa os psukim, a gente vê que ela começou com uma regra geral, Shabbaton El Haaretz, um ano de descanso, depois ela deu exemplos específicos de plantar, de colher, e ela acabou com Shnat Shabbaton, acabou com uma regra geral. O que isso vem ensinar? Quando a gente tem klal, o prato, klal, uma regra geral, específicos, detalhes e uma geral, só é proibido tudo o que é parecido com o caso específico. Então, tudo que for parecido com plantar, colher, vai ser proibido. Porém, aqui tem uma diferença. O nosso klal é uma mitzvah tassé, é uma mitzvah positiva. Shabbat Shabbaton El Haaretz, que seja um dia de descanso, um ano de descanso para a terra. Ou seja, é uma coisa que está numa linguagem positiva. E depois está escrito, é proibido plantar, é proibido colher, tem proibições. Então, Rabi Avin, em nome de Rabi Lá, falou que quando você tem um klal e um prato desse formato, a gente não considera isso como klal, prato, klal. Por isso, consequentemente, podemos dizer que a discussão entre Rabi Yochanan e Rabi Eleazar é justamente essa. Mande amar lo que, quem falou que Harishá, que ará a terra tem malkot, leitlei de Rabi Avin amar Rabi Lá. Ele discorda dessa regra de Rabi Avin, porque ele fala que não, nossos psukim podem ser julgados, podem ser estudados como klal, prato, klal. A gente tem um klal, Shabbat, Shabbaton El Haaretz, um ano de descanso, detalhes, exemplos específicos, e um klal no fim. Então, esses exemplos específicos, como plantar, como colher, são trabalhos da terra. Então, a gente pode incluir aqui também outros exemplos, como Harishá, como arar a terra. O Leman de Amar e Noloque, e quem falou que não tem Malkot, Itlei de Rabi Avin. Ele concorda com Rabi Avin. Por quê? Como ele entende o Pasuk, ele entende que o último klal a gente desconta, a gente desconsidera ele. Então, a gente tem um klal, vai ser um ano de descanso. E depois a Torá fala, não pode plantar, não pode colher, é só isso que é proibido. O que não está escrito no Pasuk não é proibido. Então, quem falou que não tem malkot para alguém que faz harishá, quem falou que quem ara a terra não tem castigo, ele entende que o Pasuk não é klal, o prato klal. E aí, tudo que é parecido com os exemplos é proibido. Ele entende que é um Pasuk formado só de klal, o prato, uma regra geral e alguns exemplos. E aí, só o que está escrito na Torá explicitamente é proibido. Todo o resto, não. Certo? Essa é a ideia que a Gemara quer explicar, e ela fala que não. Vamos aqui acabar mais um minutinho. Fala Gemara, alô, decule alma leite de Rabi Avin amar Rabi Lá. Todo mundo discorda, ninguém concorda com essa regra de Rabi Avin amar Rabi Lá. Realmente a gente tem no nosso pasuk, klal, o prato, klal. A gente tem um geral, exemplos e um geral. Então, tudo que é parecido com os exemplos é proibido. Então, por que tem uma opinião falou que quem ara a terra não tem proibição, não tem malkot? Manda amar lo que shapir. Quem falou que é proibido arar a terra é compreensível. Todo tipo de trabalho no campo foi proibido.
O Manda Marinoloquei, quem falou que arar a terra não tem malcot, Amar Lecha, ele diz o seguinte, Mirda Ismirá Bichlal Zriá, Ubtzirá Bichlal Ktzirá. A Torá tem quatro exemplos, certo? Que a gente viu lá em cima. A Torá proibiu plantar, colher os galhos do vinhedo, colher trigo e colher uvas. Não precisava dos 4 exemplos. Lemay Rechitakatvinu Rahmana, porque a Torá deu 4 exemplos, 2 era suficiente. Lemay Mardeana e Toladot de Mechaev, a Toladot Achnina Mechaev, para nos ensinar que só é proibido esses 4 exemplos. Exemplos diferentes, não. Então, não é por causa do que Rabi Avin falou, e sim, a Torá falou exemplos específicos, exemplos que não precisaria estar escrito, para falar só isso daqui é proibido. Mas Harishá, arar a terra, não está incluso na proibição. Então, tanto Rabi Avin quanto Rabi Yohanan concordam que tem aqui claro, prato claro. O motivo que eles discordam se Horesh, se arar a terra é proibido ou não, depende de como eles entendem o Pasuk. Se o Pasuk falou tudo que é parecido com trabalhar o campo é proibido, ou se não, só esses exemplos específicos. Certo? Vamos parar por aqui. Agora continua, mas a gente continua, Hashem, amanhã. Escolha, pessoal.